simultânea do Instagram e do Facebook. Pena que nós não conseguimos. Boa noite a todos do Facebook também, está todo mundo aí. Estava explicando aqui o pessoal do Instagram. Nós estamos fazendo uma transmissão simultânea, né? Nós estamos trabalhando tanto no Facebook quanto também no Instagram. E a nossa intenção é fazer através de uma de um aplicativo, ou esse mesmo, ou o StreamYard, que eu utilizo sempre, ou então outro aplicativo nós vamos utilizar para fazer também as apresentações, porque hoje eu vou ficar devendo a vocês essas apresentações, tá, gente? E muitas vezes eu vou estar focando na câmera do Facebook, não vou estar olhando para vocês, ou então do Instagram, e muitas vezes eu vou estar olhando para o Instagram, não vou estar olhando para vocês no Facebook. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto muito curioso, muito gostoso, muito interessante, que eu gosto muito de tocar, primeiro porque tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui no SEC, nosso Centro de Expansão Consciencial. Como o próprio nome diz, estamos aqui para ampliar as nossas consciências, para melhorar a nossa percepção de mundo. E os nossos estudos sempre foram baseados nos estudos da mediunidade, nos estudos projetivos, os estudos dos sonhos lúcidos, porque a maioria, e aí eu posso dizer a vocês de boca cheia, que a maioria das nossas comunicações são comunicações advindas do trabalho que nós fazemos com os espíritos lá no mundo espiritual, de forma desdobrada, né? Que muitas pessoas não conhecem o termo de desdobramento, ou viagem astral, sonho lúcido e etc. O sonho lúcido, ele é todo aquele sonho que você tem baseado na realidade do mundo espiritual, quando existe a libertação da alma do corpo físico, que se dá exatamente no momento do sono, né? Quando nós vamos dormir, nós temos uma libertação parcial do espírito. O espírito não para, ele na realidade ele não dorme, ele não descansa. Muita gente vai ficar espantado com isso aí. Gente, se vocês puderem me dar aí um posicionamento do som, do áudio, né, se tiver tudo certo, tanto no Instagram quanto também no Facebook. Se vocês puderem me dar um posicionamento, se está bom o som, se vocês estão escutando perfeitamente, se não estão. Então, se vocês puderem me dar esse retorno, eu agradeço muito. Michelle está aí. Michelle ficou até de vir hoje para cá, para o SEC, para acompanhar a nossa palestra ao vivo, mas deve ter acontecido alguma coisa, ela está em casa. Então, se Michelle puder dar uma forcinha aí e dizer assim, olha, está funcionando, está tudo certo, está funcionando direitinho. Tá chiando no Instagram. Ixi, vamos lá, vamos ver o que é que a gente faz aqui, tá? Para deixar de chiar, tá? Vamos ver aqui, vamos ver. Ficou melhor agora? Ficou melhor? Pessoal do Instagram, me diz aí se ficou melhor, porque provavelmente é por conta do microfonezinho. A gente coloca o microfone e às vezes esse celular tá dando um problemazinho assim de sonoridade. Tá dando para escutar agora, gente? Estou mais próximo agora, botei o telefone mais próximo e tirei o microfone, tá? Porque o microfone é quem deve estar dando esse chiado. Melhorou? Pronto, Salles aí disse que tá melhor. Etienne disse que tá ok no Face. Ótimo, então tá top de linha, vamos seguir adiante, vamos seguir no nosso estudo, vamos seguir na nossa conversa, nosso bate-papo aí gostoso sobre a espiritualidade. Mas, gente, sempre, desde o começo, tá? Desde que nós começamos aqui no SEC, a nossa proposta sempre foi ampliar a consciência. E para se ampliar a consciência, naturalmente, que nós precisamos de alguns conceitos que são conceitos espirituais, porque na verdade nós não somos um corpo físico, nós somos um espírito habitando um corpo, e não um corpo habitando um espírito, porque muitas pessoas até se referem a si próprias como se fosse uma matéria, né? Inclusive citando a seguinte frase, né? Meu espírito é forte. E eu sempre costumo dizer assim, não é seu espírito que é forte, você que é forte, né? Porque você não é carne, você não é corpo.
O teu corpo, na extinção biológica, ele deixará de existir. O que vai continuar no processo é a tua consciência, ou o que a gente chama de psicossoma, quer dizer, a estrutura do total, dessa estrutura do perispírito, que vai continuar no mundo espiritual, que é a união desses corpos, tá, fora o corpo físico e o duplo etérico. E, na realidade, os espíritas chamam, né, dizem que nós temos o corpo físico, nós temos o perispírito e o espírito. Então, na realidade, temos 3 corpos. Já a teosofia define que nós temos 7 corpos. Nós temos o corpo físico, o duplo etérico, que é onde é a sede dos chakras, do ectoplasma e etc e tal. Nós temos o perispírito, ou psicossoma, ou o modelo organizador biológico, ou como querer chamar, o corpo somático, a estrutura, ou quer dizer, o corpo mental, tá certo? O mental inferior, o mental superior, o búdico e o átmico, que seria o espírito ou a estrutura da mônada, tá certo, gente? Então, quer dizer, dependendo, e aí é uma questão apenas de visão e de teoria do mundo espiritual que nós defendemos pela observação e pela lógica, tá, gente? Nós não somos cientistas. Quem defende o processo espiritual não é um cientista, ele é um paroxista, porque na realidade a gente estuda o mundo paranormal, por isso o nome paroxista, tá? Nós não somos cientistas. Por quê? Porque dentro da ciência cartesiana, da ciência normal, a gente não consegue provar cientificamente 1 mais 1 que existe, por exemplo, a reencarnação. Mas pela observação e os trabalhos que foram feitos, os trabalhos, inclusive, científicos que foram experimentados através dos tempos por vários cientistas, inclusive não espiritualistas, né, como o Dr. Banerjee, né, como vários outros cientistas americanos de diversas universidades dos Estados Unidos, verificou que, pela observação e pela experimentação, se constatou que algumas pessoas realmente têm uma vivência que não pode ser definida como uma vida que ela teve aqui agora, né? Que ela termina comprovando que teve uma vida passada, que teve uma vida fora, ou uma existência fora dessa vida total, que é a vida do espírito. Como também o próprio Kardec, né, desde 1857, quando definiu e codificou o espiritismo, que é muito interessante a gente notar tudo isso, Kardec, quando definiu tudo isso, ele usou metodologias científicas para comprovar as comunicações que estavam acontecendo naquela época. Então, na realidade, a metodologia científica foi utilizada, que é a metodologia da experimentação, da observação, da comprovação através da repetição, né, dos fenômenos que aconteciam naquela época. Então, desde 1855, 56, até 57, quando é editado a primeira leva do Livro dos Espíritos, tá certo? A partir daquele momento, Kardec usando esse sistema de experimentação, começou a perceber que existia a vida do espírito. E uma das formas mais interessantes de se perceber essa vida do espírito é exatamente os sonhos que nós temos, os sonhos lúcidos, a forma como nós entramos em contato com o mundo espiritual. Aqui no nosso SEC, não é incomum nós termos assim praticamente todos os dias orientações do mundo espiritual, de forma muito notada, muito perceptiva. O mundo espiritual vem nos aconselhar, sugerir, conversar, definir determinados padrões para o nosso próprio SEC, fora todos os sonhos lúcidos, desdobramentos que nós temos de forma consciente também, porque o desdobramento ele não só se dá a partir do momento em que você dorme. Nós temos um desdobramento consciente e em vigília, tá certo? Porque muitas vezes nós nos desdobramos, por exemplo, nós temos a técnica da apometria, onde o primeiro princípio da apometria é o princípio do desdobramento dos corpos. Quer dizer, você sair do corpo para ter contato com o mundo extrafísico, né?
com o mundo da quarta, quinta dimensão, que é o mundo do pensamento, é o mundo da consciência. O Valdo Vieira, que foi um companheiro de Chico Xavier, psicografou o livro de Chico Xavier como A Evolução em Dois Mundos, ele montou uma ciência nova, né, que é a conscienciologia, nos idos dos anos 70 para os anos 80, ele montou a conscienciologia, inclusive tem hoje uma estrutura muito grande, fundada em Foz do Iguaçu, tá certo? Uma estrutura física montada lá, onde as pessoas estudam a saída do corpo e a conscienciologia. Por que a conscienciologia? Primeiro ponto é que nós somos pura consciência, gente. Nós somos seres integrais, não somos seres materiais. Estamos, ora, na matéria, mas não somos matéria. Nós não fazemos parte disso. Isso que a gente chama de matéria é apenas um concentrado energético que nós utilizamos para experienciar aqui no nosso planeta Terra algumas vivências. Mas, na verdade, principalmente para aprender, para desenvolver, para evoluir, nós utilizamos essa somatização energética que nós chamamos de corpo, tá certo? Que é o corpo biológico, que é o corpo montado nessa estrutura tridimensional que é o mundo, tá certo? Mas nós temos, na verdade, uma consciência, que a partir do momento em que cessa a vida no corpo, essa consciência passa a fazer parte desse mundo quadridimensional, ou da quarta dimensão, da quinta dimensão, e começa a se manifestar do lado de lá. Então, o mundo não acaba quando a vida acaba. A vida não se extingue com o simples cessar do bater do coração ou das atividades cerebrais quando nós morremos. Nós continuamos, né? Nós continuamos a viver no mundo espiritual, no mundo quadridimensional, tá certo? E existem várias definições para isso tudo, e a nossa proposta aqui no SEC é uma proposta muito séria, é uma proposta onde nós trazemos a necessidade de termos consciência dessa vida pós-vida material. É por isso que o nome do SEC é Centro de Expansão Consciencial. Você veja que até isso eu recebi nos sonhos, né, nos meus sonhos lúcidos, quando eu fui montar o SEC, o nosso coordenador espiritual, Ernesto, que inclusive está aqui presente, está aqui conosco, no mundo extrafísico, vocês não estão vendo porque ele não está aparente aqui, ele não está aparecendo, mas o Ernesto chegou e fez essa proposta, disse assim, Wagner, o nome do espaço tem que ser Centro de Expansão Consciencial. No começo eu achei assim um nome tão grande, né, tão vasto, e eu fiquei assim em dúvida. Eu digo, poxa vida, será que esse nome vai pegar, né? Esse negócio de Centro de Expansão Consciencial, o que é que significa isso? Tudo, gente. A partir do momento em que eu me percebo como um espírito, como eu me percebo como uma alma, um ser que pensa, um ser que desenvolve a partir da minha mente toda a minha realidade, eu sou um ser consciencial, eu não sou um ser material. E o meu corpo físico é apenas a minha manifestação, a manifestação da minha consciência aqui nesse mundo, aqui na Terra, ora na Terra, tá certo? E todas as manifestações seguintes, elas foram dessa forma. Aí nós temos várias divisões nesse processo, mas antes disso aí, eu vou apresentar aqui para vocês, naturalmente para o pessoal daí do Instagram, vocês não vão ver a apresentação. A partir da próxima semana, nós vamos fazer um esforço muito grande para estar fazendo essa apresentação, tanto aqui no Facebook, como também aparecendo no Instagram e provavelmente no YouTube também. 2 ou 3 redes sociais simultâneas, inclusive apresentando o nosso café espiritual com as apresentações em slide também, tá certo, gente? Mas hoje não, hoje só vai aparecer para o pessoal que está no Facebook. Então, se vocês estão no Instagram e tem Facebook, e se quiserem acompanhar as apresentações, basta mudar a rede social, ir para o Facebook e deixar o Instagram. Se não tem,
continua no Instagram, porque aí dá para acompanhar sim, porque eu vou explicando tudinho e vou passando para vocês aqui, tá certo? Então, deixa eu fazer a apresentação aqui, eu vou ficar pequenininho aqui na tela. A primeira coisa que a gente deve se perguntar, gente, é essa questão que eu considero assim fundamental, tá? Que é a questão de quem sou eu, tá certo? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um ser que tem, se for um iceberg, tá certo? E se vocês puderem ver aí no Facebook, vocês vão ver que eu coloquei aqui uma imagem de um iceberg, onde eu coloquei assim o topo do iceberg, que é o menor topo, tá? A menor parte de um iceberg é o que está fora d'água, fora da linha d'água. E eu disse que aí é onde está o que aparece na estrutura, que é um ser consciente, é o ser que tem a consciência de que está aqui. Além disso tudo, nós temos o subconsciente e o inconsciente. Tá? Então, a personalidade integral, a consciência, o eu, é o centro do ser, a própria essência da personalidade do ser humano. O eu possui camadas, zonas internas que pertencem à consciência profunda. O eu ordinário, superficial, limitado pelo organismo, não parece ser mais do que um fragmento do eu profundo, que é esse eu que integra o subconsciente, o inconsciente e tudo que a gente vivenciou em diversas encarnações. Eu costumo sempre brincar em diversas encadernações, né? Porque a gente sempre brinca com isso, eu sempre tiro essa onda, mostrando aí essa brincadeira que eu faço com a encarnação. Então, na realidade, nós somos um ser que hoje apresentamos aqui na nossa tridimensionalidade, um ser meio que superficial. É um ser que não se apresenta da forma integral, não. Tá? Nós somos um ser meio que superficial, onde vivenciamos uma vida meio robotizada, e que eu costumei até chamar, e aí algumas pessoas estão chamando de vida matrix, né? Que é aquela vida onde você se acorda de manhã, né, bota os pés para ir para levar os meninos na escola, quando tem filhos, né, toma café e etc, escova os dentes, toma um banho, vai ao trabalho, volta meio-dia, almoça, vai embora, trabalha de novo, volta de noite, vai assistir novela, da hora do sono, você vai embora dormir, e a vida vai se repetindo dessa forma, que é o que a gente chama de ser meio superficial, é o ser que está envolvido numa matrix, né, que não conhece bem a profundidade dele mesmo, tá? O Sócrates já dizia que para a gente ser integral, a gente precisa conhecer a gente mesmo, entender os nossos potenciais, e nós não entendemos os nossos potenciais, nós somos extremamente limitados em termos de potencial, tá, gente? Um dos grandes problemas do ser humano, né? Então, o eu ordinário, superficial, limitado pelo organismo, não parece ser mais do que um fragmento do eu profundo, onde estão registrados fatos, conhecimentos, recordações referentes ao longo passado da alma, quer dizer, às diversas encarnações. Eu não sou só esse Wagner que se apresenta aqui, nesse eu superficial, onde não me lembro de encarnações passadas, de existências que eu tive em outras épocas, em outras eras. Eu sou um ser, na realidade, que vejo apenas o grosseiro dessa vida, com os meus problemas atuais e tal, e que já são suficientes, tá, gente? Muita gente diz assim, puxa vida, por que é que eu não lembro da minha encarnação anterior? Eu digo, olha, é melhor não lembrar. Às vezes a gente se lembra de 5 anos atrás, quando outro dia eu estava comentando sobre isso, e teve um outro dia que eu comecei a me lembrar de 5 anos atrás, as besteiras que eu colocava no Facebook e tal, apareceu aquele negócio de recordações de 5 anos atrás. Quando eu fui ler, eu fiquei impressionado com a quantidade de besteira que eu coloquei lá, tá certo? Então, veja que muitas vezes a gente, sei lá, falha, né? Comete erros. Sim, quero deixar aqui também avisado que depois que eu terminar as apresentações e tal, e concluir os nossos estudos hoje do Café Espiritual, esse vídeo vai ficar no YouTube, tá, gente? Também quero informar a vocês que nós estamos lançando o curso de paranormalidade, onde nós vamos falar sobre todas essas extensões da consciência, essa profundidade da consciência.
né? Vamos lançar o curso de paranormalidade e o curso de apometria também, tá? Provavelmente em abril, maio, vamos lançar esses dois cursos. Estamos aí em conversação com o pessoal do Vida Plena, tá certo? Para exatamente fazer um trabalho bem interessante. O curso de paranormalidade vai falar sobre o ser paranormal ou exatamente dessa ciência que nós estudamos, que nós somos paroxistas, né? Estudantes ou cientistas do mundo paranormal, né? Pessoas que estudam o mundo paranormal. E nós vamos apresentar o que é uma paranormalidade anímica, mediúnica, né? O que o médium é o paranormal. Nós vamos discutir sobre tudo isso nesse curso de paranormalidade. Vai ser um curso bem interessante, curso que nós já ministramos no ano de 2019, tá, gente? E aí nós vamos fazer uma nova edição esse ano de 2021. O ano de 2020 fica devendo, né, o curso, mas o curso de paranormalidade ele vai ser tanto ministrado online, tá certo? Virtualmente, como também presencialmente. A turma presencial vai ser pequena pelos motivos óbvios, né? Por conta da pandemia, etc e tal, mas nós teremos o curso também, a versão dele, a versão online, a versão onde vocês vão poder fazer todo o curso pela internet, tá? Sem precisar vir presencialmente. Então, todo o Brasil vai poder aproveitar esse curso aí, tá certo? Então, no estado de vigília, continuando aqui, tá certo, gente? Podem impulsos do eu profundo remontar até as chamadas exteriores da personalidade, trazendo intuições, percepções, lampejos bruscos sobre o passado e o futuro do ser, os quais denotam faculdades muito extensas que não pertencem ao eu normal. É o que a gente chama de paranormalidade. Então, todas as vezes que eu tenho visões do mundo exterior ou um mundo que não é esse mundo, quando nós temos percepções, sentimos alguma coisa e tal, nós estamos falando de uma paranormalidade que a maioria de nós tem, tá, gente? A gente sempre fica pensando assim, eu não sinto nada. Você não sente porque você vive nesse mundo superficial de uma forma tão intensa que você não percebe o mundo extrafísico, tá certo? Você não entende como funciona esse mundo extrafísico porque você está muito concentrado no ter, né? Nas aparências, nas posses, em tudo, enfim. E aí, naturalmente, é muito difícil você entender o que é o mundo espiritual sem vivenciar o mundo espiritual. Era fantástico, fabuloso, bababá e tal, toda aquela conversa. Mas, rapaz, como é que Chico era daquele jeito e tal? Eu gostaria de ser como o Chico. Eu digo, primeiro, é preciso um exercício muito grande para chegar aonde Chico chegou, né, gente? Então, Chico Xavier era um fenômeno, tá certo? Um fenômeno mediúnico, um fenômeno paranormal, que poucos alcançam, sabe, o processo, tá? Eu não sei se eu estou vendo errado aqui, mas parece que não está aparecendo a apresentação. Aí, deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá esse negócio, tá, gente? Só um minuto aqui, parece no Facebook ficou tudo escuro. É por isso que eu digo a você que quando a gente... Como é que tá, gente? Tá aparecendo, tá, o vídeo, tá aparecendo as apresentações. Vocês podem me dar um posicionamento, vocês que estão vendo aí, tá aparecendo a apresentaçãozinha do lado, ou não? Vocês podem me dar um posicionamento, por favor? Está, né? Pronto, tá sussa, segundo o Edia. Boa noite aí a todo mundo, né? O Edia, a Amélia, a Patrícia, todo mundo do Facebook e também o pessoal do Instagram, né? Tem aqui Selma, Ceci, Gleice, tem um monte de gente aqui, Elton, Dácio Espósito, Amélia, Salles, Gilberto. Boa noite a todo mundo, gente. Olha, vocês podem perguntar, tá? No direct aí, podem fazer qualquer pergunta para a gente responder, conversar sobre isso tudo. Então, vamos seguir aqui, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de hoje.
Então, na realidade, nós vivemos um mundo muito superficial, onde claramente a gente tem a percepção do mundo espiritual. Lógico, temos essa paranormalidade já natural, segundo o próprio Kardec, Allan Kardec dizia que todos nós somos médiums, em maior ou menor grau, mas somos médiums, tá? Quer dizer, todos nós temos uma percepção mediúnica dos espíritos, do mundo dos espíritos, e todos nós temos uma certa paranormalidade, porque, veja, nem todo paranormal é um médium, mas todo médium é um paranormal. Deixa eu explicar isso para vocês. Nem todo paranormal ele tem contato com os espíritos. Médiums são aqueles que têm o contato ou que intermediam o contato do mundo espiritual com o mundo material. Então, na realidade, é assim, médiums são todos aqueles que têm o contato com o mundo espiritual, tá certo, gente? E o paranormal é aquele que tem sensações dos ambientes. Toda pessoa que vê o mundo espiritual não é médium. Ele é um paranormal, ele tem uma atividade extrafísica, ele consegue ver o mundo espiritual através do seu animismo, da sua própria alma. O ser humano que vê, que enxerga os espíritos, ou o mundo dos espíritos, tá certo? Ele não é um médium. Alguns vão me contestar aí, vão meter o pau em mim. Que é isso, Wagner? Existiu a mediunidade de evidência. Naquela época, Kardec definiu assim. Mas depois, com os estudos aprofundados, os novos cientistas ou paroxistas da área, né, que estudam o mundo paranormal, percebeu que a atividade ou a noção do mundo espiritual, enxergar o mundo espiritual, escutar o mundo espiritual, não é de unidade. Isso é uma ação, poderia se chamar de dom, um dom que você mesmo tem, tá certo? Você tem essa paranormalidade, tá certo? Você tem essa sensibilidade, você é um sensitivo, mas nem todo sensitivo é um médium, mas todo médium é um sensitivo por consequência de sentir o mundo espiritual e o mundo extrafísico. Isso tudo a gente explica no nosso curso de paranormalidade, tá, gente? Nós vamos fazer esse curso de paranormalidade, vamos estar lançando já no próximo mês, tá? Vamos lá. Personalidade e individualidade. Vamos entender isso também. Estou explicando tudo isso para vocês, gente, para entrar no assunto de sonhos e sonos, sonhos e desdobramentos, porque isso é muito importante, tá? Hoje o estudo vai ser um pouquinho mais longo, porque eu quero exatamente me demorar para explicar a vocês de forma mais detalhada todo esse processo. Primeiramente, precisamos esclarecer o que é persona. Cada um de nós nasce com uma bagagem própria, tendências e potenciais a serem atualizados em vida nas direções do desenvolvimento e crescimento humano, tanto no geral quanto no particular. Mas somos forçados a uma adaptação ao meio ambiente natural, familiar. O contato com o meio estabelece quais potencialidades serão mais estimuladas e efetivamente exercidas. Ou seja, o meio ensina à criança o que é certo e o que é errado, ensina o que deve e o que não deve ser feito, pensando, sentindo, observando e assim por diante. Isso cria em todos uma diferenciação entre o que cada um é, o que cada um deseja ou pretende, o que cada um é possível de ser exercido ou expressado na situação familiar ou social. E, na realidade, é isso que define realmente essa questão, né, desse eu que a gente termina se transformando. E assim, são tantas exigências para a gente cumprir nesse mundo material que a gente fica meio que por fora do mundo espiritual. Porque são muitas atividades que a gente quer exercer aqui. A gente tem que cuidar de família, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que se locomover, a gente tem que lutar pela vida. Então, é um desafio. O mundo físico, o mundo tridimensional, é desafiador demais. Lógico que aí a gente tem a escolha sempre de passar adiante desse processo comum ou superficial. Sermos mais profundos, não sermos só, não, tudo na minha vida é a família, é a casa, é não sei o quê, bababá. É importante isso, gente, lógico que é, tá certo? Lógico que é. Lógico que nós temos, aí tem uma pessoa que colocou aí, ó, cada um com seu objetivo. Verdadeiro isso, verdadeiro. Isso é uma grande verdade, cada um tem seu objetivo e precisa seguir esse objetivo.
porque essa é a nossa função aqui na Terra. É para isso que nós viemos para cá. Nós não viemos para a Terra para viver um mundo espiritual, não. Nós viemos para a Terra para viver um mundo material. Então nós precisamos ganhar dinheiro, sim, nós precisamos fazer tudo isso, mas precisamos também cultuar o que nós somos, porque nós não somos matéria. Viemos aqui com um desafio, com objetivos específicos, mas precisamos entender que nós não somos só matéria, nós somos também espírito. A maior prova disso é exatamente o tema dessa noite. É que nós sonhamos, temos sonhos lúcidos, premonições, vemos coisas, percebemos e tal. E é essa diferenciação que nós vamos fazer, gente, exatamente entendendo o que é essa consciência. Eu estou passando aqui rapidamente para o pessoal do Facebook, tá? Os slides, porque não importa a gente se aprofundar nessa parte das personas, tá? Então, as potências da alma, né? Nós temos aí Leon Denis, que é um dos grandes escritores, foi inclusive considerado o apóstolo do espiritismo, que eu não gosto muito dessa denominação que deram a ele, mas foi um grande pensador espírita que surgiu na época de Kardec. Ele era muito novo na época de Kardec, tinha 20 e poucos anos de idade, quando conheceu Kardec de longe, mas depois deu continuidade ao espiritismo, aos conceitos espíritas pela observação. Foi um escritor, e ele tinha um livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Né? Então ele diz o seguinte, que nós temos o livre-arbítrio e nós temos principalmente o pensamento, a vontade e o pensamento, tá certo? A vontade, o livre-arbítrio e o pensamento. E é através disso tudo que nos manifestamos nesse mundo material, tá certo? E o pensamento é ele que vai para o sono na hora do sono, tá certo? Então, nós temos aqui a consciência e o sentido íntimo. Por que é que nós estudamos a consciência para poder sair do corpo? Porque, por exemplo, eu, para poder ter consciência dessas minhas saídas do corpo, do meu sono lúcido, eu tive que estudar bastante sobre tudo isso. E começar a perceber as minhas atuações aqui no mundo físico, no mundo tridimensional. É uma coisa extremamente complexa, gente, porque quando você começa a estudar tudo isso, eu sou espírita há 34 anos já, vou completar 34 agora em novembro desse ano, 34 anos de espiritismo. E estou nessa lida de universalista há mais ou menos uns 4 anos, tá? Foi quando eu mudei os conceitos, aprofundando mais o processo de conhecimento espiritual, não juntando bagagem inútil, mas juntando coisas muito interessantes que estão me ajudando, me auxiliando demais, tá certo? E a primeira coisa que eu precisei botar o pé no chão foi essa questão da consciência, né? Quem sou eu? Né? O que é que eu estou fazendo aqui? E eu fui estudar tudo isso. E eu acho que todo mundo sabe mais ou menos a minha história. Eu passei por um processo de alcoolismo, de depressão, e fiquei realmente numa situação muito difícil. E precisava provar a mim mesmo que eu era capaz de sair disso tudo. E geralmente, todas as minhas guerras íntimas se davam no mundo extrafísico, tá? Se davam no mundo físico, o que me deprimia demais, porque eu não sabia, não compreendia o que estava acontecendo comigo, mas se davam principalmente no mundo extrafísico. Todas as vezes que eu dormia, eu me encontrava com os meus cobradores do lado de lá. Tá certo? Eu costumo sempre dizer que é o seguinte, quando a gente sai no mundo espiritual sem consciência plena, quando a gente, sei lá, embota a própria consciência na vigília, como, por exemplo, bebendo demais, se drogando e etc e tal, quando a gente vai para o mundo extrafísico, através do sono, a gente leva cacete em cima de cacete, meu amigo. É o pau come lá no mundo espiritual, porque a gente é praticamente escravizado do lado de lá. Porque a gente chega totalmente inconsciente, num processo total de inconsciência, sem a noção mínima do que nós estamos fazendo ali naquele sono. Aí por isso que a gente confunde tudo, né? O sono, a gente confunde as expressões, como, por exemplo, o que é um pesadelo, o que é um sono, quando é que eu posso dizer que eu realmente me desdobrei e quando é que eu posso dizer que eu tive apenas um sonho baseado nos aperreios que eu estou tendo na vida, né? Nos meus problemas financeiros, nos meus problemas emocionais, nos meus problemas de perdas íntimas e etc e tal, e que aí, somatizando tudo isso durante o dia ou durante um mês, eu terminei
produzindo isso no meu sono? A primeira coisa que a gente deve definir bem, e é um indicador muito interessante para a gente definir o que é um sono, um sonho lúcido, um desdobramento, né, na realidade, e o que é um simples pesadelo, um sonho do que você vivenciou, quer dizer, a reminiscência de coisas que você vivenciou durante o dia, dos problemas que você está tendo. Qual a diferença disso? Bom, o básico do básico é o sonho remanescência, coisas que você viveu no dia a dia, ele é meio que preto e branco. Você não vê ele colorido. Outra coisa, que é uma sinalética muito forte, é todo sonho, ele não é raciocinado, você é apenas o espectador. Então você lembra do sonho muito agoniado, você se acorda mal e etc e tal, mas você não raciocinou dentro do sonho. Você não pensou assim, puxa vida, o que é que eu estou fazendo aqui? Puxa vida, por que essa pessoa está com essa roupa assim, assim, assado? Por que eu estou sentindo cheiro? Num sonho lúcido, você sente cheiros, você vê cores, você raciocina dentro dos sonhos, você observa, você sente isso logo na hora que você acorda, você tem uma recordação muito nítida e muito viva de tudo aquilo que você sonhou. Já num sonho físico ou num sonho proveniente de tudo que você passou durante o dia ou que você vem passando na sua vida, que é o que a gente chama de pesadelo, sonhos conectados às problemáticas do dia a dia, tá certo? Você sente um mal-estar. Você sente que foi um pesadelo e talvez você praticamente não se lembra. Você se acorda mal, né? Mas você não lembra. O sonho lúcido você lembra com nitidez de tudo que foi vivenciado, tá certo? Tudo que você vivenciou, você termina lembrando. O Kardec, eu vou passar aqui bem rapidinho para que vocês entendam no próprio Facebook, tá certo? Deixa eu só botar aqui para a gente apresentar, que é o Livro dos Espíritos. Eu gosto de passar o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é a base dessa questão toda, né? Então, no Livro dos Espíritos, ele vem dizendo assim, durante o sono, a alma repousa como o corpo, é a questão 401 do Livro dos Espíritos, tá, gente? E aí os Espíritos respondem, durante o sono, tá certo? O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Era aí onde eu me ferrava todinho, né? É um negócio muito doido isso. Tem uma pessoa que está dizendo aqui, não devemos levar as coisas materiais. É isso aí, para o mundo espiritual. Isso é com certeza, é verdade isso. Vamos lá. Então, o que é que está dizendo aqui, né? Durante o sono, afrouxa-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Gente, isso é comum? Todos os dias você vivencia isso? Não, gente. Não. Não é assim. Veja, o Livro dos Espíritos, ele foi um compêndio de 1019 questões, tá certo? 1018 a 1019 questões, tá certo? Que Kardec fez aos espíritos, de forma a dar um embasamento. Mas ele não responde tudo, tá, gente? Existem cientistas que foram muito mais além, que estudaram bastante os sonhos, inclusive cientistas e paroxistas também, né, que estudam o mundo paranormal, que estudaram e viram isso de forma muito mais... Um dos contemporâneos foi o Valdo Vieira, tá certo? Que estudou e lançou o estudo da projeciologia, da conscienciologia, e também esse cara aqui, chamado Wagner Borges. Eu não sei se vocês já ouviram falar nele, está aqui para o Facebook, está aqui para o Instagram. Tem um livro chamado Viagem Espiritual. Wagner
Borges. Se você procurar no YouTube, você vai ver várias coisas de Wagner Borges. Ele tem um programa na Rede Mundial, FM, né, na Rádio Mundial, e ele tem um programa lá espiritual que dura 1 hora, me parece que todas as semanas, se não me falha a memória. Então, Wagner é um dos grandes estudiosos desse tema de viagem astral, de viagem espiritual, deslocamento, desdobramento do corpo. Então, por que não todas as vezes eu saio para o mundo espiritual para ter contato? Primeiro, porque nós não temos preparo suficiente. Nós nos achamos meio bambambam nesse negócio, mas a maioria das vezes a gente não se recorda até dos sonhos lúcidos. A gente tem um sonho lúcido, a gente se acorda de madrugada, diz assim, poxa vida, eu sonhei com alguma coisa, e poxa, era muito importante. Mas se você não anotar tudo na hora que você acordou, porque muitas vezes a gente acorda com vontade de ir no banheiro, fazer um xixizinho e tal, na hora que a gente acorda, a gente tem a nítida sensação e impressão sobre o sonho que a gente teve. Se a gente não colocar no papel, na mesma hora que aconteceu, a gente vai esquecer com 5 minutos depois. 5, 10 minutos depois, você já está esquecido do mundo espiritual. Tá certo? Então, na realidade, é assim. Não todas as vezes que você vai lembrar, mas você teve um sonho lúcido, mas você não se lembra no outro dia o que foi que você sonhou. Outras vezes, você dormiu, mas você estava tão apegado às coisas do dia a dia que você não se desdobrou para o mundo espiritual. Você ficou apenas no sopão de mentes que estão ali ao redor do seu, né, de pensamentos. Né? Você está pensando no seu trabalho, você está pensando na sua namorada, no seu namorado, você está pensando em dinheiro, nos problemas financeiros que você tem. Então você ficou ali absorto, espiritualmente falando, com os pensamentos normais do dia a dia. Então você, na realidade, você se desdobra, porque o desdobramento é natural, tá certo? Na hora que você dorme, você se desloca um pouco do corpo, tá certo? Você fica longe um pouco do corpo. Inclusive, tem pessoas que relatam o que está no quarto. Às vezes, pessoas entraram no quarto, saíram do quarto e você relata que a pessoa entrou assim, mas tu estava dormindo na hora que eu entrei. Sim, mas eu lhe vi entrando. Tá? O que significa dizer que nossa alma se emancipa naquele momento, que é o que diz o Livro dos Espíritos, tá? É a emancipação da alma. Quer dizer, na hora que eu sonho, na hora que eu durmo, minha alma se emancipa parcialmente, conectado ao fio prata. E aí eu vou para o mundo espiritual e vejo o que está acontecendo ali. Tá certo, gente? Então, é muito curioso, porque isso acontece assim com muita frequência. Nós não temos sonhos, mas sim percepções do nosso dia a dia. Então, não é todas as vezes que você sai do teu corpo e vai visitar os locais. Aliás, o projetor Peba, feito eu, feito várias pessoas e tal, a gente tem uma percepção e uma viagem astral muito limitada. Limitada, às vezes, ao que é o mundo espiritual das cercanias, tá? Não saindo muito longe do corpo. Aliás, um dos conselhos que a gente dá, não é nem conselho, mas sugestões que a gente dá para os projetores novos e etc., é que se projetem do corpo e comecem a anotar tudo, né? Porque eu acho assim que é fundamental você anotar tudo. Passou por algum processo de desdobramento, anota o que você passou, tá certo? Porque isso exercita você e faz você se lembrar cada vez mais e ficar cada vez mais experiência do processo de desdobramento. Mas, assim, é muito importante a gente definir as duas coisas, né? O que é um sonho normal, proveniente de todas as que seu corpo teve, a sua mente, os seus pensamentos durante o dia, que são, primeiro, eles são geralmente em preto e branco, você não raciocina ele, apenas lembra de alguma coisa ou então se sente mal com aquilo que aconteceu no seu sonho, tá certo? Já no sonho lúcido, você vê cores, você sente cheiros, você vê imagens, você vê pessoas que você nunca viu na sua vida. Você tem conhecimento, você olha para a pessoa e diz assim, meu Deus do céu, eu conheço essa pessoa, mas aí quando você volta para o estado de vigília, você diz assim, poxa vida, eu vi uma pessoa que era tão conectada a mim, que eu conhecia e não conhecia ao mesmo tempo. Porque eu estou vendo aqui agora, no estado de vigília, que eu não conheço aquela pessoa, mas lá eu senti como se conhecesse há muito tempo. São, às vezes, contatos espirituais
encontros que você tem com pessoas que você já vivenciou em outras existências, ou que você tem contatos como o seu mentor, o seu mestre, o seu guia, né, ou então o seu guardião, né, que você se encontra com ele lá, e aí, como você está sempre se desdobrando, se encontrando com ele, um desses dias te dá a lembrança de que se encontrou com ele, se abraçou com ele, e etc. Conversou, assim, muitas horas. De anteontem para ontem, gente, eu sonhei com duas pessoas especificamente, que eu fiquei impressionado com a nitidez e com a clareza do meu sonho com essas duas pessoas. Uma pessoa muito conhecida. Eu nunca, jamais vi essa pessoa em vigília. Jamais vi ela pessoalmente. Mas, no sonho lúcido, né, no meu desdobramento, eu sabia quem era a pessoa, as duas pessoas. Todas duas muito simpáticas comigo. Provavelmente são pessoas das minhas conexões espirituais do dia a dia, ou mentores, alguém que eu vi e que achei muito, assim, muito, particularmente muito conectado a mim, que eu gosto muito das duas pessoas. Inclusive, me deu uma sensação de bem-estar tremendo quando eu encontrei essas duas criaturas no mundo espiritual. Eu achei muito curioso isso tudo. O Ed já está até fazendo uma pergunta aqui. Quando a gente se coloca na faixa de assistência, mas não lembra, ainda assim atuamos na espiritualidade? Sim, Edja, com certeza. Veja só, quando nós nos colocamos na faixa de amparo, nós atuamos muitas vezes e muitas vezes nós não nos lembramos. Por quê, Edja? Vê só, essa é uma explicação, inclusive, muito coincidente, isso que você me disse, porque coincide com o que Robson Pinheiro, numa live que ele fez há algum tempo atrás, ele falou. Muitas vezes a gente não se lembra do amparo que a gente deu, da assistência que a gente deu no mundo espiritual, porque é tão chocante o amparo que a gente deu. Às vezes a gente se encontra com seres muito estragados perispiritualmente, muitas vezes foi muito penoso a noite e o trabalho foi muito penoso na assistência que a gente deu, tá? Às vezes o contato foi muito difícil, e aí o que é que os nossos mentores, guias fazem? Eles dão tipo um apagãozinho na nossa memória espiritual, na nossa memória consciencial. E aí quando nós acordamos e entramos em vigília, não lembramos para o nosso próprio bem, não lembramos daquilo que nós vivenciamos. A gente sente assim um mal-estarzinho, porque foi uma noite. Assim, o espírito cansa, Wagner. Gente, tem algumas pessoas que dizem, até o próprio Kardec disse que o espírito não cansa, né? O espírito não cansa, mas o espírito, veja só, não é que canse, deixa a gente estafado nem nada, mas se a gente teve um trabalho muito intenso no mundo espiritual, se nós passamos realmente por processos obsessivos no mundo espiritual. Wagner, existe processo obsessivo no mundo espiritual? Sim, existe. Você, às vezes, é na mão de obsessores, e você é surrado lá, né? Você é acusado. Muitas vezes, os espíritos realmente, eles lhe colocam, tipo, num tribunal, e você fica estafado com aquilo lá. Tá? E que se confunde, inclusive, com pesadelos. Né, você acha que vivenciou algum pesadelo, mas não, foi um sonho lúcido, né, foi um desdobramento, você se desdobrou e foi para o mundo espiritual, tá certo? E você teve essa experiência. Então, a diferença está nisso, tá? Está nessa consciência apurada, mas muitas vezes você sai, sabe, Wedja, e você não tem essa consciência de que teve em desdobramento. Patrícia diz aqui o seguinte, podemos trabalhar espiritualmente nesses desdobramentos? Sim, Patrícia, podemos e devemos, na realidade, todas as noites, antes de dormir, tá certo? Faça uma prece, promova em você uma proteção espiritual. Wagner Borges ensina a concha protetora, né, que é uma concha magnética que você coloca, projetiva, né, que você coloca ao seu redor, para poder ir para o mundo espiritual. Você, naquele momento, se blindou e foi para o mundo espiritual. Fazer uma prece, tá certo? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Santo Anjo, uma prece que você lembre, ou então simplesmente se conectar com a espiritualidade e dizer assim, puxa vida, olha, eu agora estou indo para o meu sonho lúcido e eu gostaria que vocês me ajudassem nessa minha viagem. Se eu puder ser útil, por favor, me utilizem no mundo espiritual para ajudar os outros, né? Nesse momento de Covid mesmo, viu, Patrícia? É muito interessante, porque você pode fazer o quê? Você pode dizer assim, puxa vida, que eu possa esclarecer
aos que desencarnaram de Covid, de que eles já estão desencarnados, que agora eles estão bem, que eles podem aceitar a ajuda dos mentores espirituais dele, etc. e tal. Então, isso é fundamental. Se coloque sempre na assistência, Patrícia. Sempre se diga assim, olha, eu estou aqui para ajudar, eu quero ajudar, tá certo? Vamos lá, vamos ainda continuar aqui no Livro dos Espíritos. Basta que o sentido entre o torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Então, na realidade, está aqui. O Livro dos Espíritos, da Emancipação da Alma, o capítulo 8, tá certo, gente? 407. O sono completo é necessário para a emancipação do espírito? O sono completo, né? Muita gente acha assim que não, se eu dormir a noite inteira, um sono completo, aí eu tenho a emancipação da alma. Se não, não vai acontecer a emancipação da alma. Não. Às vezes você vai ali no quartinho, ou então deita numa rede aqui no nosso SEC, aqui no nosso quintal do SEC, né, no espaço verde do SEC, onde tem a pirâmide. Muitas vezes eu coloco ali a rede, deito na rede, e eu me desdobro espiritualmente e sinto o meu corpo saindo. Então, em 10 minutos de sono, 15, 20 minutos, eu posso me desdobrar. Wagner, e desdobramento é assim tão... Não é tão fácil. É porque é um estado alterado de consciência. Por exemplo, se você se concentrar aí onde você está agora e colocar a mão na cabeça e tal, e começar a se concentrar no mundo espiritual, você está se desdobrando. Então, em apometria, por exemplo, né, nós temos a técnica da apometria. Tá? Vamos ver se volta aí o pessoal do Instagram, porque está reconectando aqui. Tá? Então, em apometria, nossa técnica de apometria é a técnica do desdobramento consciente, em vigília. Quer dizer, você se concentre através dos pulsos mentomagnéticos, você vai para o mundo espiritual, mesmo sem entrar em sono. Você não dorme, mas você se desdobra. Muitas vezes a gente se desdobra, gente. Os déjà-vus da vida, né? Quer dizer, eu já vi isso acontecer, já vi essa pessoa, já vi esse lugar. Às vezes você sai aqui, vai andando na rua e tal, e, poxa vida, eu não sei se vocês já tiveram isso, porque eu tenho direto. É o que a gente chama de abestalhamento, né? Você parece que sai do espaço-tempo assim, você perde a noção e tal. Você sabe o que é isso? Um desdobramento. Então, muitas vezes você vem no meio da rua, se abestalha e tal, sei lá, alguma coisa assim e tal, capaz de ser até atropelado por um carro, porque se você vem andando. E aí, às vezes, você entra numa loja, e quando você entra na loja, você diz assim, puxa vida, essa loja foi inaugurada agora há pouco, e parece que eu já entrei aqui. Provavelmente você já entrou. Em sonho, Wagner? Não. Ali você vinha andando, na hora que você se abestalhou, seu espírito foi ambiente, entrou na loja, voltou para você. Parece doido isso, mas isso é verdadeiro. Tá certo, gente? O espírito volta e diz assim, olha, entra lá naquela loja que tu estava vendo e tal, que ia inaugurar, mas ele, quer dizer, você já entrou espiritualmente. Você se desdobrou e parcialmente sua consciência entrou na loja, voltou para você, intuiu você para entrar na loja. Na hora que você entra, você lembra que aquele espaço ali não é incomum para você, quer dizer, você já viu aquilo lá. É muito doido, mas é verdadeiro, gente. Verdadeiro só é vocês se lembrarem, aí vocês vão lembrar desse processo. Então ele pergunta aí, o sono completo é necessário para a emancipação do espírito? E aí os espíritos estão respondendo, não, o espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Tá vendo? Eu tenho um entorpecimento, então eu saio, eu entro em estado de transe, então eu saio do corpo, eu me desloco. Eu me desdobro. O desdobramento pode ser em vigília também. Eu posso estar aqui acordado agora. Se eu me concentrar agora, eu estou dormindo, não estou. Mas fechei os olhos, me concentrei, eu saio. Geralmente eu dou essas minhas palestras, gente, semi-desdobrado. Por quê? Porque eu estou um pouquinho distante. Geralmente eu estou com os meus mentores, principalmente o Ernesto, me intuindo a falar determinadas coisas. Às vezes eu programo tudo direitinho, boto no papel e tal, não sai nada do que eu botei no papel, porque Ernesto chega junto, cola em mim, é uma incorporação, gente, é uma psicofonia. Ernesto está aqui falando por mim, não, mas ele está no meu campo mental, eu me distancio parcialmente do corpo, que é um desdobramento parcial, tá? Eu fico um pouquinho distante do corpo, enquanto que ele vai intuindo o que eu vou falar.
me dizendo mais ou menos mentalmente. E nisso, nesse processo, esse processo que a gente chama de processo de incorporação ou de tomada da consciência extrafísica, tá certo? Nesse momento existe uma comunicação do espírito comigo. Ele me dizendo, ó, Wagner, fala isso, Wagner, fala aquilo. Às vezes, eu chego a perder o sentido até. Muitas vezes eu perco o fio da meada na palestra que eu estou dando, ou na coisa que eu estou dizendo. Por quê? Porque eles interagem tanto que o meu perispírito se desloca um pouquinho do corpo, se desdobra, tá? E eles tomam conta e começam a falar. E começam a dizer por mim. Às vezes eu fico preocupado, eu digo, puxa vida, será que eu falei tudo certinho mesmo? Será que teve começo, meio e fim? Será que eu não confundi tudo? Exatamente porque eles tomam conta parcialmente da minha consciência, tá certo? Da minha mente, e falam. Mas, gente, eles podem fazer eu querer. Não, eu dou permissão para que isso aconteça, tá, gente? Mas, Wagner, os espíritos influenciam tanto assim as nossas vidas? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos, dá uma olhada lá. Kardec pergunta, os espíritos influenciam em nossas vidas? E os espíritos respondem, sim, muito mais do que vós imaginais. Eles, por vezes, ou frequentemente, vos dirigem. Então, significa dizer que a gente é influenciado o tempo todo pelos espíritos. E é num sistema de desdobramento parcial. Né? O seu perispírito se desloca um pouquinho, o espírito do comunicante chega junto, entra em uma simbiose, tá? Ele começa a se utilizar do seu fluido vital, que é o nosso ectoplasma, e aí produz a psicofonia ou a mentoria, quer dizer, ele vem mentalmente e através da sua mente transforma a comunicação e dá a mensagem, passa a mensagem que ele quer passar, tá certo? Então ele diz assim, não, o espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele se aproveita para se emancipar de todos os momentos de repouso que o corpo lhe concede. Quer dizer, me concentrei um pouquinho aqui, meditar. Você se desdobra. Frequentemente existe um desdobramento quando você faz meditação. É muito interessante, porque é gostoso demais fazer essa meditação, tá certo? O Edja está dizendo assim, quando eu digo que brisei, é isso mesmo, Edja. Brisar é exatamente se desdobrar um pouco do corpo, sair, ir lá, fazer alguma coisa e tal, pensar em alguma coisa e depois, né, voltar ao corpo, tá certo? Então ele diz assim, o espírito se desprende e quanto mais fraco estiver o corpo, mais ele estará. Então, quer dizer, quanto mais, através de um processo de meditação, de transe, você entra, mais o seu espírito se liberta, quer dizer, o seu perispírito se desloca e você tem um desdobramento. Então, não é só quando você dorme a noite toda que isso vai acontecer, tá? Isso acontece frequentemente, até no dia a dia. Por exemplo, você está meio cansado, você vem no ônibus, agarrado no ferro do ônibus lá, e você cochila no ferro do ônibus porque você está muito cansado. Aquele cochilado que você deu, você se desdobrou. Tanto é que o medo é tão grande, quando você toma um susto e pega mais forte no negócio e tal. Por quê? Porque ao se desdobrar, é como se o seu corpo ali fosse sendo abandonado pelo espírito. Mas ele está conectado. Uma das coisas que me perguntam muito, Wagner, o desdobramento é perigoso, né? A gente pode morrer quando se desdobrar, porque muita gente me pergunta isso. Vocês não estão perguntando aqui, mas eu vou responder, porque muita gente me pergunta, não é perigoso os espíritos dos obsessores tomarem conta do nosso espírito e etc. Não, gente, não é. Nós temos uma proteção natural, tá certo? Do nosso próprio ectoplasma, do nosso duplo etérico. Ele nos protege do mundo espiritual. Mas, Wagner, e as obsessões, como é que acontece? É porque nós infligimos determinadas regras de comportamento, de sentimentos e emoções, damos brecha ou abrimos a porta de dentro para fora. E com isso damos chance aos espíritos obsessores, aos espíritos mal intencionados influenciar nossas vidas. Mas, Wagner, só os espíritos obsessores influenciam nossas vidas?
Não, os espíritos bons também influenciam, só que a gente dá mais ouvido às coisas ruins do que às coisas boas. Então, muitas vezes, os espíritos mais trevosos, os espíritos mais difíceis, influenciam muito mais as nossas vidas do que os nossos mentores espirituais, esses que cuidam da gente, ficam dando boas intuições. É o que eu chamo de o diabinho e o anjinho. Mas a gente dá muito mais ouvido ao diabinho do que ao anjinho, tá certo? A gente dá muito mais escutador de novela aos espíritos mais trevosos do que os espíritos mais sutis, tá? Então, esse é uma grande dica que eu dou, é o seguinte: comportamento, né, os sentimentos, a forma como você lida com as pessoas e etc., vai definir muito o teu desdobramento, vai definir muito o que você vai vivenciar no mundo espiritual quando você for para o mundo espiritual, tá certo? Ou no desdobramento consciente, ou na hora que você adormece, tal. Eu não sei se vocês sentem isso, gente, eu sinto isso direto, né? Tem determinados sonos que se tiram em 10 minutos, que parece que você dormiu 8 horas seguidas, 10 horas seguidas. É reparador. O que é isso? Muitas vezes você se desdobra, os espíritos fazem um saneamento perispiritual em você, te limpa, né, te protege, reforça a tua tela búdica, a tua proteção, e isso dá um bem-estar muito grande, um bem-estar fluídico muito grande, ético muito grande. Você se sente muito bem ao ir para o plano espiritual e eles te limparem energeticamente, tirarem toda aquela energia ruim que você está sentindo. Aí você se sente renovado. Quando você volta dos 15 minutos, você diz, meu Deus do céu, eu prefiro sonos de 15 minutos reparadores como esse do que sonos assim de 8 horas seguidas que não reparam absolutamente nada e eu me acordo mais cansado do que quando fui dormir. Então, muitas vezes acontece isso, tá, gente? Veja, então, vamos lá, vamos seguir aqui. O Kardec ainda pergunta, assim, na nota que ele diz assim, é assim que a sonolência ou as mesmas imagens dos sonhos, que é isso, do sono, que é isso que a gente conversou exatamente agora. Você debruçado numa cama, num birô, às vezes você tem um sono, sabe? Você se desdobra, você vê coisas, você vai para o mundo espiritual, e são sonhos, assim, sonhos extremamente lúcidos. Inclusive, gente, tem uma curiosidade que é muito interessante a gente frisar aqui, que é o seguinte, por exemplo, você tem o sono fisiológico. O sono fisiológico é aquele sono que você está cansado, muito cansado. Então, esse sono, ele dura da hora que você dorme à noite, tá certo? Vamos dizer, se você dorme às 11h30 da noite, você, das 11h30 até mais ou menos umas 2h30, 3 horas da manhã. Aí o sono já começa a enfraquecer, você começa a entrar num estado REM, tá certo? E aí, quando você acorda amanhã, geralmente é umas 3 horas da manhã, 2h30 para 3 horas, você acorda, vai no banheiro, aí começam os sonhos lúcidos. Porque quando você volta para a cama, que você deita a cabeça no travesseiro, você começa a viajar astralmente. E você começa a encontrar os espíritos encarnados e desencarnados. Gente, aí você diz, como é, Wagner? Como é esse negócio desdobrado? Você encontra também as pessoas que estão aqui na Terra? Sim, gente. Às vezes você tem sonhos lúcidos com pessoas do seu dia a dia, com pessoas que você conhece. Eu estava comentando até com uma pessoa, amiga, que antes dessa pessoa ter tido contato comigo ultimamente, tá certo? Eu já tinha sonhos com ela antes, com essa pessoa antes. Vê que coisa doida isso, né? Então, assim, foi meio que uma preparação para que um dia eu viesse me encontrar novamente com essa pessoa. E, por incrível que possa parecer, essa pessoa realmente voltou a ter contato comigo, um contato que já há anos, eu acho que pelo menos uns 20 anos que a gente não tinha. E aí, de repente, essa pessoa apareceu nas minhas redes sociais e a gente começou a conversar de novo, e hoje a gente tem um contato muito bom, a gente conversa muito, né? Ela faz parte dos nossos grupos e etc e tal. Então, veja só que coisa interessante isso, né, gente? Como são os sonhos. Quer dizer, eu me encontro tanto com pessoas encarnadas, quer dizer, do meu dia a dia, pessoas que conviveram comigo há muito tempo e que eu nutro aquela saudade. E aí, no sono, né, no desdobramento, eu vou visitar a pessoa na casa dela, ou ela vem me visitar, e a gente tem esse encontro, e a gente começa
a conversar novamente, a ter novamente um contato. É muito bacana isso. Muito bacana. Porque explica muitas coisas, tá, gente? Agora, no mundo espiritual, a gente também tem contato com espíritos, né? Muita gente já me perguntou, Wagner, a gente faz viagens astrais e nessas viagens, o desdobramento é exatamente a função do corpo, do espírito em se desdobrar, sair do corpo. A viagem é quando você sai e vai viajar e vai para locais do mundo espiritual e do mundo material também, né? Tem pessoas que visitam países, né? Tem pessoas que visitam a Lua, vão até a Lua. Tem gente que sai da estratosfera e vê o mundo. Eu já tive essa experiência, né? Tem um amigo que desencarnou em 2007, era muito amigo meu, e eu me recordo que logo depois do falecimento dele, eu acho que um ano e pouco depois, 2 anos, ele me pega no corpo material, me desloca, e eu tenho, assim, até hoje eu tenho isso muito nítido. E ele me leva, e ele era um cara muito engraçado, um amigo muito querido, vou dizer o nome dele aqui, João Macaco, né, João que era do Crossburger, do Papillon, João era muito amigo meu, foi amigo meu de infância, né, um cara muito querido meu, muito querido. E João, ele era brincalhão, que muitas vezes ele pegava e me colocava nas motos que ele tinha e me dava susto, ou então botava no carro, dava uma corrida no carro para me dar susto. Eu sempre fui medroso nessas coisas, nunca gostei desse negócio de corrida, de empinar moto, nunca fui aventureiro nesse ponto, não. Tá? Aí ele fazia essas coisas comigo. Bom, quando ele desencarnou, o cara que João Macaco ia fazer comigo, né? Pô, aí João, uma determinada noite, eu me encontro com o João no plano espiritual e João disse, Varg, né, que ele me chamava de Varg, né? Inclusive, o Edson também me chama de Varg, alguns também, né? Algumas pessoas me chamam de Varg. Varg, vamos dar uma viajada agora, vamos ver uma coisa massa. Aí eu digo, bora, velho, vamos embora, eu tô topando tudo contigo. Eu disse, mas agora não vai fazer nenhuma doidice, não. Eu disse, não, calma, velho, é um negócio bacana demais. E aí eu senti como se ele pegasse na minha mão e me levasse fora do mundo, tá certo? Na estratosfera, e eu via a Terra azul embaixo. A coisa mais linda do mundo, gente. Um dos sonhos lúcidos que eu tive, né? Um dos encontros espirituais que eu tive mais bacanas, tá? Depois eu parei de sonhar com o João, provavelmente ele pode ter, sei lá, estar em outro estágio, né, aprendendo, alguma coisa desse tipo, para se preparar para a próxima vida, para a próxima encarnação, a próxima existência aqui na Terra, tá, gente? Mas, assim, um sonho muito bacana que eu tive com ele, tá certo, gente? E o Ed já tá dizendo, oba, vou para Paris, mas nem sempre é assim. É aí onde eu vou botar a pontuação, gente. Nem todo mundo tem essa lucidez ao ponto de dizer assim, eu quero ir para Nova York agora, eu quero ir para Paris. Né? Tem alguns projetores astrais que defendem que a gente pode, inclusive, ir para um outro mundo, ir para fora da Terra. Bom, eu concordo, por exemplo, com... tem um rapaz da Arcas Ramatiz, tá certo? Tony Robert, o nome dele. Ele diz o seguinte, que nós aqui na Terra somos prisioneiros. Então, a poucos é concedido o direito de sair daqui e de ir para um planeta, tá certo? Seja ele Marte, Júpiter, Saturno, ou qualquer planeta que seja, sair do sistema solar e etc e tal, em espírito. Por quê? Porque nós somos prisioneiros aqui, estamos tão densificados que não conseguimos consciencialmente alcançar esse processo. Mas existem pessoas que são mais evoluídas, que têm uma consciência maior, tá? Por exemplo, um tal de Chico Xavier da vida, uma Madre Teresa de Calcutá, com certeza, quando ela dormia, né, ou ele, o Chico Xavier, ou qualquer um desses caras assim, esses avatares, quando eles dormiam, eles iam sim para planetas, né, em desdobramento, saíam, viajavam astralmente mesmo, né, viajavam para a Lua, viajavam para Júpiter, para Saturno, para Netuno, para Urano, e etc e tal. Quer dizer, eles saíam do corpo realmente e iam visitar outros planetas. Tá? Já nós não temos essa capacidade, nós somos muito densificados, muito presos ainda à matéria, né? Nós mal conseguimos sair do nosso quarto. Então, Edja, você está dizendo assim, oba, vou para Paris, né? Bom,
Pode ser ou pode não ser, tá certo? Se você se concentrar muito em Paris, se você treinar muito as suas viagens astrais, porque existem técnicas, gente, para poder sair do corpo, técnicas para se desdobrar. Tem gente que tem um medo danado de se desdobrar. Né? Tem gente que tem aquela paralisia do sono, ou então sente o corpo saindo, um saindo do outro, aí dá aquela agonia do desdobramento, aí a pessoa tenta se agarrar no corpo. Né? Não sei se vocês já sentiram essa coisa de ficar com medo de se desdobrar. A gente não tem que ter medo de se desdobrar. A minha resposta em relação... A pessoa morre se desdobrando? Não, gente. Nós temos proteção. Nós nos desdobramos todas as noites, tá, gente? Temos sonhos lúcidos todas as noites? Não. Nós vamos fazer viagens astrais todas as noites? Não. Porque a viagem astral está conectada à nossa consciência. Mas a gente pode viajar astralmente, inconscientemente? Pode, porque pode ser que algum espírito nos leve, tenha alguma importância nos levar em algum local. Então, eles levam em viagem astral para determinados locais, países, para a própria zona umbralina, para poder salvar pessoas, para hospitais no plano espiritual. Então, quer dizer, é possível tudo? É possível. E não está aqui o Wagner Andrade para bater o martelo e dizer assim, não, você não vai sair daqui, não vai para um planeta, porque aqui a Terra é um planeta prisão. A Terra é um planeta prisão, é um planeta hospital e é um planeta escola. Tá? Nós estamos inseridos nesse processo. Alguns vêm mais com o intuito de aprender, outros vêm mais com o intuito de se curar espiritualmente, e outros com o intuito de purgar determinadas coisas, de passar por determinadas situações para aprender, né? Ou resgatando ou espiando. E tem gente que vem para tudo ao mesmo tempo. Vem para ser preso, vem para aprender, vem para estudar, vem para tudo. Porque em tudo isso se aprende muito. O espírito aprende demais, se aprofunda demais no processo de evolução aqui na Terra. É muito bacana a gente estudar tudo isso e entender que tudo isso só depende de uma coisa, da gente ter a consciência aberta, né? O espírito aberto para determinadas verdades que estão à nossa vista. Então, a atividade do espírito durante o sono. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, quer dizer, na hora que está acordado, o espírito vai retemperar-se, quer dizer, recuperar entre os outros espíritos no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhes dão ideias que, ao despertar, lhes surgem em estado de intuição. Então, muitas intuições que eu tenho, por exemplo, o nome do SEC, os trabalhos que devem ser realizados aqui, as coisas que eu preciso fazer, tudo isso eu colho muito mais no plano espiritual do que na intuição da vigília. Eu tenho também na intuição da vigília. Eu tenho também quando os espíritos vêm se comunicar comigo diretamente. Wagner, o espírito fala contigo diretamente. Fala, gente, mentalmente, tá? Às vezes fala diretamente através de um médium de psicofonia. Ele vem e fala. Ou então ele manda uma carta através da psicografia, tá? Mas os espíritos sempre conversam comigo, sim, tá? Mas Wagner é um grande privilégio. Não tem nada de privilégio. Apure a mente. Sinta o que o teu mentor está te dizendo. Ele fala com você o tempo todo. Não é privilégio de ninguém escutar os espíritos, tá? É uma de apurar as percepções extrasensoriais. Quando você apura as percepções extrasensoriais, você consegue escutar os espíritos. E você vive só nessa matéria, nessa grossa, discutindo o sexo dos anjos na internet, né, nas redes sociais, naturalmente que você não vai ter ouvidos para espírito nenhum. Você só vai ouvir o som dos trin-trins do dinheiro, ou da falta dele, ou então de compreensão das pessoas, porque você também não compreende elas. Você vai viver num mundo tridimensional e não vai ter essas percepções. Mas apura os sentidos para você ver. Se você apurar os sentidos, você vai ver que você vai sim sentir os espíritos, ver os espíritos, notar os espíritos perto de você também. Tá? Como eu aqui convivo com isso o tempo todo, gente, então, para mim, isso já é uma coisa natural. Né? Vamos lá. Atividade do espírito sono. Os espíritos mais imperfeitos, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, buscam a de seus iguais. O que significa dizer que a gente tem que estar com o coração puro. Então, eles assim vão, enquanto dormem, em busca de emoções, talvez até menos dignas das que alimentam quando em vigília. Então, muitas vezes a gente é muito ligado
ao sexo, à droga, à bebida e etc. Quando a gente se desdobra, em vez de fazer um trabalho como esse que Patrícia perguntou, olha, a gente pode ajudar no plano espiritual e tal. Não. Eles saem do corpo, se desdobram e vão beber. E vão farrar. E vão fazer sexo. E vão ser desonestos. Porque é esse o pendor deles. Mas Wagner, assim, sim, gente. A gente se conecta àquilo que nos é próprio. Então, se eu estou bem, se eu estou com a alma pura, as coisas estão funcionando direito, minha consciência está limpa e tal, puxa vida, eu vou para o plano espiritual e vou me encontrar com coisas boas, vou me conectar com bons espíritos, boas situações, vou ter uma viagem astral maravilhosa. Mas a viagem astral pode ser ruim? Sim, você pode ser levado para um umbral, para zonas infernais, você pode ser levado para locais de prisão. Tudo aquilo que você teme e você pratica com exagero, com vícios, com costumes que são ruins e tal, você vai ser conectado a isso e levado a isso no mundo espiritual. Assim, por questão de afinidade, entram em contato com outros espíritos que vivem nos vícios, no erro, na maledicência. A atividade do espírito, espíritos mais evoluídos, eles vão para junto de seres que lhes são superiores. Com estes, viajam, conversam, se instruem e trabalham, que é isso que Patrícia está querendo fazer aqui, né? Patrícia perguntou, dá para ir para trabalhar? Dá, gente. Basta se conectar, se disponibilizar, dormir tranquilamente, alimentar boas coisas, fazer uma prece antes de dormir, deixar o ressentimento, a mágoa, a tristeza, a agonia do lado e dizer, puxa vida, eu vou dormir, me renove, me leve para um lugar bom, eu vou ajudar, ou então me leve para um lugar difícil, mas que eu possa ajudar, né? Que eu possa dar a mão às pessoas que precisam de mim. Tá? Então, isso é bacana pra caramba, né? Com eles viajam, conversam, se instruem e trabalham. Aproveitam essa liberdade provisória para estudar, para, em contato com os espíritos superiores, receber orientações. Olha, faça isso, faça aquilo e tal. Olha, tua vida está meio desmantelada, vai lá, conserta isso, conserta aquilo. E você vai lá, no estado de vigília, você tem uma percepção de que isso aconteceu, uma lembrança, e você vai lá e resolve o problema. Objetivos do intercâmbio com o invisível. Quais são os objetivos, né? Primeiro, perceber a vida na outra dimensão. Notar que nós não somos matéria, nós somos espírito, né? Nós somos espíritos eternos, tá? Espíritos imortais. Nós não morremos. Tá? Então, quando cessa a atividade do corpo biológico, do nosso psicossoma, tá certo? Ou do nosso soma, do nosso soma, nós vamos no jubilamento do corpo, tá certo? Ou das células corporais, nós vamos apodrecer, vamos para um buraco, vamos ser cremados, seja lá o que for, mas o nosso espírito não morre, ele sobrevive, ele continua vivo. Depois, consolo para as nossas lutas, porque muitas vezes os espíritos vêm, eles, cara, calma, tenha tranquilidade, isso vai passar, tudo passa. Então a gente recebe consolo no mundo espiritual. Buscar orientação, eles nos orientam, tá certo? Estímulo para viver, porque eles dizem assim, aproveite essa vida de agora, cara, para você evoluir, para você desenvolver, para você fazer alguma coisa bacana na sua vida. Então eles te estimulam para você viver. Por que não lembramos desse sonho tão nitidamente assim? Durante o sono, o espírito liberto age e sua memória perispiritual registra os fatos, sem que estes cheguem ao cérebro físico. Tudo é percebido diretamente pelo espírito excepcionalmente. As percepções da alma poderão repercutir no cérebro físico. Então, o exercício do copiar tudo que a gente sonhou, do anotar as nossas percepções, isso faz com que a memória se apure mais, a memória extrafísica. Aí vai chegar no teu cérebro essa memória. Mas anota logo. Eu tenho. Aí você, sim, Wagner, mas eu não uso papel e caneta mais, eu uso celular. No celular tem um negocinho chamado bloco de notas, bloco de anotações. Mas eu sempre costumo dizer, mantenha ao lado da sua cama caneta e papel. E anote tudo, absolutamente tudo, porque aí você vai conseguir lembrar. E aí, quando você anota,
e que você lê no outro dia o que você anotou, você diz, eita, meu Deus, e vem na memória do cérebro o que você passou lá no mundo espiritual, tá, gente? A emancipação da alma, quer dizer, emancipar, tornar-se independente, libertar-se. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que está permanente após a morte. Então, gente, ninguém precisa ter medo da morte, porque nós morremos todos os dias. Todos os dias você morre. E, por favor, vocês do Instagram e do Facebook não vão inventar de ficar acordado de noite com medo de morrer. Porque, na realidade, isso é uma nosso sonho. É a liberdade provisória do nosso espírito, tá certo? É a emancipação da nossa alma por 8, 10 horas de sono, 6 horas de sono, 4, como eu, né? Eu durmo 4, 5 horas por noite. Então, naquelas 4, 5 horas, eu me emancipo. Mas eu não só me emancipo 4, 5 horas. Eu sou tão, assim, alesado, que é como o Eja diz assim, brisei, né? Brisei, né? Eu briso tanto que eu vivo muito mais no mundo espiritual do que no mundo material. Eu sou o famoso abestalhado do dia a dia. Eu vivo do lado de lá, tá certo? Então você tem aí os ciclos do sono, tá certo? Os estágios 1, 2, 3, 4, 5. De 4 a 5% sono leve, a atividade muscular fica mais leve, acontece algumas contrações musculares, é no começo do sono. De 45 a 55%, a respiração, as batidas do coração diminui, tem uma leve diminuição da temperatura do corpo. De 4 a 6% começa o sono profundo, o cérebro começa a gerar as ondas delta, tá certo? De 12 a 15% no sono bastante profundo, a respiração rítmica, a atividade muscular limitada, o cérebro produz ondas delta, tá certo? De 20 a 25%, o movimento rápido dos olhos, que é o sono ondas cerebrais, o estado hipnagógico. Tá? O estado hipnagógico, gente, é muito interessante, que funciona também na hipnose. Né? Quando eu falo isso, né, os hipnotistas ficam arrepiados. Mas eu digo sempre que a hipnose, quando a gente entra no estado de subconsciência, tá? Ela é um desdobramento natural do corpo. Tá? Eu entro em estado de transe, então eu me desdobrei. De alguma forma, eu saí do corpo ali e deixei memórias do passado. Né? Quando nós fazemos aqui, por exemplo, hipnose como técnica para a regressão, né? Para a terapia regressiva, nós trabalhamos exatamente isso. Tiramos o dia a dia, a consciência superficial e colocamos a pessoa na consciência do subconsciente, nas suas pastas, memórias do passado, memórias de existências anteriores. E aí, por isso, nós conseguimos, através da técnica da hipnose, levar o cidadão, a pessoa, através da psicoterapia reencarnatória, tá certo? De vidas passadas, né? Nós conseguimos levá-lo a determinadas situações que estão causando o problema dos dias de hoje. A gente fica até arrepiado, não, Wagner, é assim não. É assim sim. É assim sim. Pode espernear à vontade, mas é assim que funciona. Tá? Os distúrbios associados à privação do sono, né? A resistência à insulina, hipertensão, tá? Tudo isso dá distúrbio do sono, tá, gente? Obesidade, doenças do coração, baixo imunológico, dor crônica, tudo isso impede o desdobramento e às vezes causam problemas seríssimos, porque a gente só estimula a melatonina, tá certo? Que é esse hormônio fantástico que faz com que nós tenhamos assim o crescimento espiritual, acalmemos a nossa alma, né? Nos tornemos pessoas mais calmas, mais tranquilas. Só acontece quando a gente dorme, gente. A gente produz a melatonina, e a melatonina ela renova o nosso organismo, né? Transforma a estrutura bioquímica do nosso cérebro e faz nós termos uma nova percepção de mundo, tá certo, gente? Então, gente, temos todas essas estruturas. Eu vou agora voltar aqui para o geral das nossas apresentações.
tá? Vamos lá. Então, estamos novamente aqui, diretamente no Facebook. E aí, o Ed ainda comentou aqui, rapaz, só ando pelo umbral mesmo e está tudo bem. Mas é por aí. Eu acho que todos nós andamos muito no umbral, vivemos muito no umbral, quando fazemos nossos desdobramentos, tá, gente? Eu estou falando o Ed, etc e tal, porque tem tanta gente aqui no Instagram assistindo, como nós temos também pessoas pelo Facebook assistindo. Então tá muito gostoso isso, conversar com vocês no Instagram, tá? Eu acho muito interessante. Tomara que na próxima semana a gente arrume uma forma de fazer esse trabalho das apresentações que eu apresentei apenas no Facebook, que eu também faça essas apresentações para vocês aí no Instagram também, pessoas que só têm Instagram e não têm Facebook, tá certo? Então, eu gostaria, gente, de agradecer a vocês. Eu vi que tiveram algumas perguntas, mas nem todo mundo perguntou. Então, significa dizer também que não tem tanta dúvida assim, né? E se tem dúvida, ficarão acanhados para perguntar. E eu também posso dizer a vocês que não sou conhecedor de tudo dessa área. Aliás, ninguém conhece tudo, tá certo? Tem muito mais gente estudiosa nessa questão do desdobramento, dos sonos, dos sonhos, dos pesadelos, né, das viagens astrais, né, da consciência ampliada através do sono, porque é uma grande oportunidade. Muita gente diz, eu não tenho mediunidade, então como é que eu exercito essa coisa do contato com os espíritos? Primeiro, não existe, por favor, mediunidade de desdobramento. Desdobramento é uma função natural do seu corpo. Então, não existe mediunidade de desdobramento. Todos nós desdobramos. Todos nós desdobramos. Todos nós temos consciência do nosso desdobramento? Não, né? Todas as noites nós nos desdobramos totalmente e tal, vamos fazer viagem? Também não. Às vezes nós desdobramos parcialmente, ficamos tomando conta do corpo. Às vezes a gente come uma feijoada e aí não consegue dormir direito, mas é o nosso organismo, né, lá trabalhando, e aí a nossa mente fica tomando conta do nosso corpo que está sendo maltratado pela digestão de uma coisa pesada que a gente comeu, né, gente? Então, muitas vezes acontece isso também. Bom, gente, olha, foi muito bom conversar com vocês, foi muito interessante. Se vocês quiserem fazer perguntas a mais, vocês podem fazer tanto aqui no direct do Instagram, como também no direct ou no MSN do Facebook, ou vocês podem perguntar a mim, entrar em contato comigo no meu WhatsApp. Vou lembrar, nós vamos começar o curso de paranormalidade e também de apometria. Os cursos vão acontecer em abril, maio desse ano, tá certo? Então estejam atentos, nós vamos nos comunicar com vocês. E aí, se vocês quiserem se comunicar comigo para saber mais sobre sonhos, etc e tal, tudo isso que a gente conversou hoje, vocês podem entrar em contato comigo sem problema nenhum no 819-9814-6555. 819-9814-6555. Entre em contato comigo, tá? Vocês podem perguntar e a gente pode bater um papo. As nossas terapias também, vocês podem entrar em contato comigo nesse mesmo número, né? Nós temos aqui uma grande quantidade de terapias e tal, principalmente as terapias regressivas, a psicoterapia holística em geral, a aromoterapia, cromoterapia, o reiki, a radiestesia, a terapia da pirâmide, né? A musicoterapia. Trabalhamos com várias terapias aqui no nosso SEC, além dos nossos trabalhos espirituais em apometria, que nós somos apômetras, trabalhamos a apometria espiritual, onde nós tratamos a obsessão complexa. Então, todas as quintas-feiras, vocês podem entrar em contato conosco para poder se tratar espiritualmente, tratamentos inclusive online, tá, gente? Por conta da pandemia. Então, nós estamos fazendo aí um trabalho também de tratamento em apometria nas obsessões complexas online, tá? Então, querendo conversar conosco, entre em contato, a gente agenda e a gente faz tudo isso, tá certo? Beijo no coração de vocês, paz, luz sempre. Muito bom sempre conversar com vocês. Até a próxima comunicação. E a gente vai se falando, tá? Eu vou colocar o número do telefone, do WhatsApp, para vocês entrarem em contato conosco, tá? Mas sempre entrando em contato no direct, no MSN, sempre vou responder, tá bom? Forte abraço para todo mundo. Paz e luz. Tchau.